Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico, nosso Estudo Bíblico de toda semana, tempo especial para nós compartilharmos da Palavra de Deus. É uma alegria receber você aqui no canal da Onda Dura, onde nós estudamos a Bíblia juntos semanalmente. O Estudo Bíblico tem o propósito de transmitir uma análise do texto para nós pensarmos um pouquinho mais acerca daquilo que a Bíblia ensina. E aqui eu estarei com o meu amigo Gustavo Kuipers, que está hoje novamente participando. Enfim, toda semana ele está aqui, né? Com seus comentários, enfim, trazendo mais vida, alegria e conhecimento. Olha, benção, hein? Não, bom demais. Olá, pastor, pessoal de casa, sejam bem-vindos. Segunda semana do tema Atos, empolgado aí. Cada semana eu acho que esse tema tem muito a falar, a ministrar, a encorajar, a exortar. Bom demais mesmo. Tô bem que empolgado. Livraço, né? Bom demais. Atos é um baita de um livro, sim, né? Sim. E é muito legal porque são muitos assuntos diferentes, né? Dentro de um mesmo contexto de formação da igreja, de promoção do evangelho, da igreja ganhando espaço na sociedade, reconhecimento da sociedade, enfim. E diante disso é uma situação bem prática, né? Bem concreta, histórica, inclusive. Mas, em paralelo, cada bloco, cada perícope, cada capítulo apresenta, às vezes, um assunto muito específico dentro desse escopo geral, que faz com que a gente possa conversar de muitos assuntos diferentes, mesmo dentro de um mesmo tema, como é Atos, né? Exatamente. E, pessoal, nós já vamos começar a estudar o texto, mas antes disso eu tenho um pedido muito importante para você. Eu quero que você curta essa aula, esse estudo bíblico. Você agora escreva aqui embaixo um comentário dizendo a cidade de onde você é, a igreja que você frequenta, enfim, você pode comentar aqui. Através desse comentário, através dessa curtida, você vai demonstrar para os algoritmos da internet que esse conteúdo é relevante. Por isso é importante que você faça isso para nos ajudar a alcançar outras pessoas. Aliás, você pode também compartilhar esse estudo bíblico, manda no grupo no WhatsApp. Se você quiser também postar nas suas redes sociais no Instagram, você pode também nos marcar, que nós vamos estar acompanhando isso e com certeza vai servir para nós edificarmos ainda mais a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá, pessoal, então nós vamos hoje estudar Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, você já pode ir buscando sua Bíblia, mas antes de olharmos para o texto específico do dia, eu só quero relembrar algo muito importante. Primeiro, Atos foi escrito por Lucas, o médico. Outra coisa muito importante, qual é o significado de Atos, atitudes, ações? O que está falando o título desse livro? Nós chegamos a uma conclusão que Atos está falando sobre o quê? Atos dos apóstolos de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Esse é o sentido de Atos dos apóstolos. É aquilo que eles realizaram como igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não de forma isolada, sozinha, não, no poder do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo. E nós temos em Atos 1:8 uma direção sobre o que acontece em todo o livro. Recebereis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nessa parte inicial do livro de Atos, até o capítulo 7, Lucas está mostrando a igreja em Jerusalém, como aconteceu esse derramar do Espírito sobre a igreja em Jerusalém e como também foi o prosseguimento ou a sequência da caminhada do povo de Deus em direção aos confins da terra. Então, o livro de Atos, ele narra um crescimento geográfico, mas também narra um crescimento da igreja do Senhor Jesus. Você vê desde o primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Depois, esse número subiu para 5.000 pessoas. Aí, então, você tem um número que não se pode contar, ou multidão, como diz o próprio Lucas. Então, você percebe um crescimento geográfico, um crescimento numérico, enfim, há um desenvolvimento. Além disso, há um crescimento dos próprios apóstolos em conhecimento, em atos e práticas que glorificam a Deus, no sentido que eles estão amadurecendo. Com o passar dos anos, a igreja amadurece. Um dos exemplos disso é você perceber as organizações novas. Próximo
capítulo 6, você vai ver uma reorganização através dos diáconos que vão ser instituídos na igreja, e de uma forma muito clara, a igreja, então, ela vai crescendo e se desenvolvendo. Portanto, nós temos que entender o que, para lermos os versículos de hoje, precisamos entender o que estava acontecendo. O capítulo 4, ele termina contando uma história de contribuição generosa. Nós temos um exemplo de alguém que contribuía, que se doava pelo evangelho para a proclamação do reino de Deus. Mas o capítulo 5 começa com uma história oposta, a história de Ananias e Safira, que acabaram tentando mentir para o Espírito Santo e escondendo parte de seus bens. Diante disso, eles caíram mortos. Isso gerou temor na comunidade em geral. E então, você tem, a partir desse momento, os apóstolos realizando muitos sinais e prodígios. Foi o estudo da semana passada. E aí você pergunta o que eram esses sinais e prodígios. Eles eram instrumentos para atrair a atenção das pessoas, para que elas pudessem ouvir a mensagem do evangelho. Diante disso, com esses sinais e prodígios, resistências que existiam eram quebradas e, consequentemente, o evangelho era pregado e pessoas se convertiam. Então, nós terminamos a perícope anterior falando sobre pessoas que estavam sendo alcançadas pelo evangelho, pessoas que estavam sendo curadas, redimidas no corpo e também estavam sendo alcançadas pela mensagem de salvação. A obra do evangelho estava acontecendo na vida dessas pessoas, a ação do Espírito Santo era real na vida dessas pessoas, o que gerou algo muito importante de ser mencionado, que nós vamos começar a fazer isso hoje em Atos 5, versículo 17, olha o que diz: tomados de inveja. E aqui, gente, nós temos a primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção, a palavra inveja, porque ela vai abordar exatamente o tema que nós vamos tratar nesse capítulo, ou nessa perícope. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Bom, quero começar, gente, fazendo a nossa famosa pergunta. E para tentar ficar um pouquinho melhor a nossa pergunta, eu escrevi antes. Eu acho que ficou um pouco melhor, não 100%, mas vamos lá. Qual é o poder da inveja contra os filhos de Deus? Aqui tem um negócio importante. Por quê? Quando você fala sobre inveja, algumas pessoas dizem, ixi, toma cuidado, joga sal grosso lá no canto da casa, né? Pega um alho e pendura esse alho, né? Bate 3 vezes na madeira para isolar a inveja e que mais, né? Trevo de 4 folhas, é isso, né? Trevo de 4 folhas. Enfim, as pessoas têm muitas superstições contra a inveja. E elas pensam o seguinte, olha, se alguém tiver mal olhado contra você, isso vai fazer mal, vai destruir a tua vida. Você pode ser aniquilado por causa da inveja do outro. E aí eu pergunto para você, qual que de fato é o poder da inveja? É um poder místico? É um poder de atrair fluidos negativos contra a sua vida? É nesse sentido que a inveja tem um poder ou não? A inveja pode, na verdade, suscitar algo no coração da pessoa e então encaminhá-la de forma pecaminosa a agir contra os filhos de Deus. Aqui nós precisamos entender claramente, então, o que é essa inveja. Qual que é o poder da inveja contra os filhos de Deus? Aqui estavam alguns líderes, podemos assim dizer, sumo sacerdote e seus oficiais, que eram os saduceus, ou seja, líderes religiosos do povo que tinham inveja dos apóstolos porque eles estavam realizando sinais e prodígios. E a inveja, o que significa essa inveja? Vou mandar essa pergunta para o Gustavo. E aí, Gustavo, o que seria a inveja? Uma definição, manda lá. Então, bem interessante perceber que a inveja aqui nesse texto é justamente
o povo aqui, no caso, os líderes religiosos, olharem para aquilo que eles não estavam vivendo, mas sim os discípulos, os apóstolos estavam vivendo, e desejarem aquilo para eles, aquele poder, ou aquela fama, ou aquele reconhecimento. Inclusive aqui é interessante a gente perceber, por exemplo, que numa leitura rápida, parece, num primeiro momento, que essa perseguição inicial por parte dos líderes religiosos aconteceu com os apóstolos porque eles estão com uma doutrina diferente, porque eles estão falando sobre Jesus, porque eles são seguidores de Jesus, enfim. Então a gente tem que proteger a nossa religião pura e por isso a gente vai perseguir e calar eles. Mas olha só que interessante que o texto deixa claro aqui, que a inveja, ou seja, o fator de eles olharem para o ministério dos apóstolos e perceber que esse ministério estava sendo bem sucedido, fez com que eles se enchessem desse sentimento amargo, duro, ao ponto de querer calar ou manipular ou interromper a vida e o desenvolvimento apostólico da própria igreja. Então, não era, em um primeiro momento, inclusive, um zelo pela fé ortodoxa judaica, não era necessariamente um zelo por preservar a religião pura e porque eles são seguidores de Jesus com uma doutrina diferente, temos que calá-los. Não era só isso, ou não era isso aqui em primeiro momento que a gente vê nesse texto, mas a gente vê que, pelo ministério dos apóstolos estar sendo bem sucedido, eles tiveram inveja e agiram em prol de calar. Tanto que no último capítulo, nesse mesmo capítulo, mas no último estudo bíblico, nós falamos, que o próprio texto reconhece que entre as pessoas, os apóstolos, a igreja estava sendo bem falada, estava sendo bem observada. Por mais que houvessem pessoas que não quisessem fazer parte, por mais que houvessem oposições de certa maneira, ainda assim, em meio à sociedade, eles eram bem falados, ao ponto de que todas as pessoas de Jerusalém e da região traziam, não para os líderes religiosos, não para os saduceus, não para os membros do conselho, não para essas pessoas, mas traziam para os apóstolos, doentes, enfermos, endemoniados, buscavam nos apóstolos uma direção. E com isso produziram essa inveja, essa amargura no coração dos líderes, e eles então agora agem em prol de calar eles. No caso, esse texto que o Rob já leu até aqui, fala isso, essa olhou, inveja, vamos calar, manda para a prisão, Perfeito, muito bom, Salvo. E essa ideia, vamos mandar para a prisão. Qual que é o motivo? Tá claro, inveja. O motivo da prisão é esse, está claro dentro do texto. Existem até mesmo ideias que podem ser levantadas dentro desse contexto do porquê tentar calar esses apóstolos, Por exemplo, eles eram considerados hereges, porque eles seguiam a seita do caminho, segundo era defendido na época. Essa é uma das questões. Outra questão também é porque eles estavam causando um burburinho, um incômodo, e esse incômodo poderia trazer perturbação à paz que era vivida. Então, só para você entender, os romanos exerciam um poder político sobre o povo, porém líderes religiosos tinham uma influência política em Jerusalém. Líderes religiosos, obviamente, judeus, que eram de diversas ramificações do judaísmo, diversas correntes defendidas por alguns grupos. Esses grupos eram os saduceus, que é o grupo específico que estava junto com o sumo sacerdote, mas também existiam os fariseus, que vão ser mencionados em sequência no capítulo, aliás, na perícope seguinte, e tantos outros grupos religiosos que estavam em atuação naquele contexto. Mas especificamente aqui eram esses saduceus, e nós vamos perceber claramente como a doutrina deles influencia, inclusive, naquilo que estava sendo percebido nesse contexto. Então, foram colocados numa prisão pública. E como eles tinham poder de prisão? Porque havia uma relação entre os líderes religiosos e os líderes políticos da época, a ponto de líderes religiosos determinarem prisão de algumas pessoas. Cerca de um ano antes, eles tinham feito a mesma coisa com Jesus. Então, nós sabemos que esse evento, ele ocorreu pouco tempo depois da prisão e crucificação de Jesus, e esse grupo de líderes religiosos continuava atuando da mesma forma.
tentando abafar os seguidores de Jesus com a prisão, com esse ato extremamente vil. Seguindo então o texto, versículo 19. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Então nós precisamos aqui mencionar uma pessoa bem importante, que é o anjo do Senhor, que aparece nesse contexto como sendo alguém visto pelos apóstolos, alguém que apareceu para os seguidores de Jesus, e durante a noite ele conseguiu abrir as portas do cárcere. Nós não sabemos exatamente como foi essa libertação. Em outra libertação, no capítulo 12, por exemplo, nós temos uma clareza sobre como houve essa libertação. Também lá no capítulo 16, na prisão de Paulo e Silas, novamente houve uma libertação da prisão, ou seja, Atos é rico em contar exemplos de libertação da prisão, tá bom, gente? Então, é até algo bem interessante, né? A prisão mais profunda, ela não é capaz de prender os filhos de Deus se Deus tiver um propósito de soltá-los. E nós temos que entender exatamente isso, né? Atos esclarece que uma igreja, quando ela começa a sofrer perseguição, mesmo que os filhos de Deus sejam levados a uma prisão por causa da inveja, Deus é poderoso para libertá-los. E olha só que coisa maravilhosa, né? Os apóstolos estavam realizando milagres, curando enfermos, libertando os endemoniados. Agora, eles veem um outro milagre, não um milagre no corpo físico, mas um milagre de abrir porta da prisão. E esse milagre Deus também realiza como um sinal do seu poder, agindo em favor do seu povo. Ou seja, esse capítulo 5 ele é recheado de milagres, de intervenções sobrenaturais, onde Deus estabelece o seu propósito, independente das circunstâncias exteriores. O que está acontecendo lá de fora? Qual é o impeditivo? Deus, ele não é limitado por circunstância nenhuma. E um detalhe, né, gente? Anjo apareceu. O que significa anjo? Anjo é um mensageiro. Então, nós precisamos entender o seguinte: anjos não são capachos nossos, não são servos dos homens, não. Eles são mensageiros do Senhor. E esses mensageiros obedecem a quem? Ao Senhor. Então, quando Deus envia os seus anjos, ele envia com um propósito. Nesse caso foi abrir a porta do cárcere e entregar uma mensagem. Qual era a mensagem que os apóstolos precisavam ouvir? Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. É importante nós entendermos aqui que o anjo, ele cumpriu a sua missão, que era deixar claro para os discípulos que eles deveriam continuar pregando. Mensagem de vida traz um contraponto àquilo que tinha acontecido com Jesus depois da sua prisão, depois da perseguição. Ele foi preso e morto. Mas olha só, qual é a mensagem que eles devem transmitir? A mensagem do morto? Não, é a mensagem de vida, que fala sobre o Cristo que ressuscitou. Portanto, os discípulos, eles são instruídos, proclamem essa mensagem, cumpram essa missão. Vocês não podem se calar porque foram aprisionados, mas vocês precisam permanecer fiéis, mesmo diante desse desafio. Eu acho interessante que, por exemplo, os discípulos, né, os apóstolos, eles poderiam ali se intimidar. Porque, bom, eles estão promovendo algo muito bom, né? Estão promovendo o reino de Deus, estão cumprindo o chamado que receberam, que inclusive ali em Atos, né, ali desde o capítulo 1, eles entendem que, bom, agora que nós temos o Espírito Santo, nós temos este poder para proclamar por toda a terra o Evangelho, para ir por toda a terra. Nós fomos empoderados para sermos testemunhas de Jesus. E junto disso seguem-se os sinais e maravilhas, como a gente já conversou, e tudo isso dá um encorajamento muito grande
para a obra que os próprios apóstolos estavam realizando. Porém, aqui aparece uma tentativa de os calar, né? Por exemplo, com a inveja, ou até mesmo um outro sinônimo interessante, ou uma palavra que se correlaciona bem com isso, que é a questão do ciúme, né? Do tipo assim, os líderes religiosos olharem para aquele contexto e para aquela realidade e dizerem assim: não, a minha influência, a influência com o povo, a direção com o povo, o se relacionar com o povo, somos nós, não pode ser eles. O povo tem que buscar a nós, não a eles. Então tentam calar. E levam para a prisão, para interrogar. E essa tentativa poderia intimidar e fazer com que eles ficassem assim: tá, vamos desistir, ou vamos ficar triste, vamos ficar abatido, vamos ficar chateado. Mas aí, em meio à prisão, Deus envia o anjo. E quando chega o anjo, a reação deles poderia ser uma reação bem humana, do tipo assim: olha, a gente até tentou, deu ruim, a gente veio aqui parar na prisão, o anjo libertou, então agora vamos meter o pé, vamos fugir, não vamos mais se envolver com isso porque está dando ruim. Mas não, a libertação que o anjo traz é uma libertação não para que eles fujam, mas é uma libertação para que eles retomem a missão que eles tinham, retomem a missão de propagar o evangelho, de pregar o evangelho. Então, a libertação que eles recebem, na verdade, gera um encorajamento, e não é à toa que a partir disso a gente vê, capítulo após capítulo, todos os apóstolos se alegrando pelos sofrimentos da causa de Cristo, se alegrando pelas perseguições, porque eles tinham em mente o propósito final de todas as coisas, e independente das barreiras que se colocassem nesse caminho, ainda assim eles entendiam que a ação divina, a intervenção do Senhor, daquele que controla a história da sua igreja e que foi feita aqui, nesse caso, através de anjos na vida deles, era não para que eles alimentassem a intimidação e fugissem, mas para que eles reafirmassem o propósito e a missão do porquê eles estavam fazendo e vivendo aquilo e dessem sequência, então, a isso também. É exatamente isso, Gustavo. Então, você tem aqui uma resposta divina à prisão que os apóstolos sofreram. Qual foi a resposta? O envio de anjos. Nesse caso, mensageiros. Aqui diz anjo, né? Um anjo do Senhor. Na verdade, não é no plural. Envio de um anjo. Mas o que ele fez? Abriu portas e entregou uma mensagem. Essa mensagem alinha os apóstolos pós-prisão. Olha que importante a gente perceber isso, né? Que você estava até mencionando, Gustavo, mas nós entendermos como a palavra de Deus, ou a palavra que vem de Deus, ela sempre redireciona a vida, ela sempre dá uma percepção clara do que devemos viver. Sim. Mostrando aos apóstolos, vocês precisam voltar a essa prática que foi determinada para vocês. E olha só o que acontece logo cedo. Olha lá na sua Bíblia, versículo 21. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos. Instruídos por quem? Pelos sumos sacerdotes, oficiais saduceus? Não, pelo anjo do Senhor. E sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, os sumos sacerdotes e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram: a prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando lá de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Vamos parar um pouquinho aqui, a gente já volta nesse texto, tem muita coisa legal aqui que a gente precisa falar. Gente, os apóstolos foram prontos a obedecer o que lhes foi mandado. Eles foram rápidos na obediência. Imagine, você é preso num dia. No outro dia, cedinho, quando amanhece, você já está lá pregando de novo, sabendo que pode ser preso novamente. Sem demora, eles começaram a ensinar. O que os apóstolos eles estão demonstrando? Prontidão em obedecer a Deus. Essa atitude pronta de obedecer a Deus é algo que ressalta da ação dos apóstolos, porque eles estavam mais voltados para fazer o que Deus desejava do que os homens estavam querendo deles. E aqui fica muito evidente
como esses apóstolos, eles tinham um compromisso em cumprir o seu chamado, mesmo que há pouco tempo atrás o seu mestre tivesse sido morto, como passando por um julgamento como eles estavam enfrentando, ou como eles haviam enfrentado. Portanto, o temor dos apóstolos fica bem caracterizado aqui como sendo um temor a Deus sobre todas as coisas. E ainda, algo que fica muito claro aqui é que aqueles que perseguiam os apóstolos ficaram no escuro. Eles ficaram perdidos, porque eles achavam que os apóstolos estavam presos, mas eles já tinham sido libertados da prisão. As portas estavam trancadas, os vigilantes estavam lá do lado de fora, mas de uma forma poderosa e milagrosa, Deus havia libertado os seus servos daquela prisão. Então eles ficaram perplexos, assustados. Por quê? Os milagres que Deus opera, eles realmente deixam os incrédulos de uma forma totalmente desconhecida, porque eles vão olhar para isso e vão dizer: o que é isso? Não tem explicação. Como que eles conseguiram sair daqui, uma prisão trancada? E, de fato, eventos sobrenaturais, ações sobrenaturais de Deus, ações milagrosas do Senhor, eles não vão ser explicados ou até mesmo compreendidos. Eles realmente devem ser cridos por nós. E isso evidencia de uma maneira muito clara e direta que havia um interesse, sim, no dia seguinte, em continuar com esse julgamento dos apóstolos, porque mandaram chamá-los da prisão, e nesse momento eles já tinham reunidos, então, todo o conselho, e nesse conselho já estavam, além do sumo sacerdote e dos saduceus, os fariseus. E o que nós entendemos sobre esse conselho reunido? Eles estavam prontos para julgar e condenar os apóstolos de Jesus. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, concedeu um livramento aos seus servos. Isso serve de encorajamento para a gente, porque esse conselho, né, o Sinédrio, não era simplesmente uma opinião que alguém publicou lá no Instagram, criticando eles assim e tentando destruir a imagem dos apóstolos. Não, era a maior influência religiosa dentro do contexto de Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, sob então o governo e o poder de Roma. Então Roma mesmo havia delegado ao Sinédrio a responsabilidade de julgamentos, sobre questões judiciais, sociais, religiosas. Então, diante do povo, ser julgado pelo Sinédrio era algo extremamente sério. Não era algo simples, não era algo tranquilo. Então era uma opinião muito forte. E esse encorajamento que eles têm aqui é maravilhoso. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente se pergunta, né, ou quando a gente se questiona a respeito do papel do cristão diante da sociedade ou diante de um país que o persegue, diante de uma cultura que luta contra a fé cristã ou que cessa os cristãos, a gente sempre pensa muito na influência política em calar cristãos, na influência ideológica em calar cristãos, enfim, nesses tipos de perseguição. Mas é bem interessante a gente perceber que não apenas influências políticas, mas também religiosas buscam calar a verdadeira proclamação do Evangelho. Se você olha, por exemplo, para países perseguidos, não só a questão política é uma realidade no que diz respeito à perseguição cristã, mas principalmente a questão religiosa, seja em países islâmicos, seja em países budistas, seja em países de outras vertentes, de outras linhas de religião que seguem também, às vezes, um viés radical ou um viés de calar a liberdade religiosa de outras religiões, você percebe que é dentro da religiosidade que aparece muitas vezes esse conceito de calar os outros. Tanto que não é algo cristão a gente calar os outros, né? É uma pauta cristã, inclusive, nós defendemos a liberdade religiosa. Por quê? Porque nós não acreditamos que o Estado deve calar ou perseguir ou promover a religião, mas o Estado deve promover a liberdade para que a religião aconteça. Tanto que, por exemplo, se a gente olha a nossa sociedade, a gente percebe muitas vezes uma fala de: olha, você não pode mais pregar o Evangelho, você não pode convidar alguém para se converter, você não pode apresentar algo nesse sentido.
isso vai contra um princípio fundamental da sociedade que nós temos, a sociedade ocidental, e que tem base aqui nos cristãos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que serve de encorajamento. Por quê? Porque a repulsa ou a contrariação que eles recebem, a retaliação que eles recebem, como eu disse, não foi algo básico, é algo extremamente profundo. Mas o que eles fazem? Passado isso, eles lavam a cara e vão continuar a missão. Eles não se deixam abater por isso. Por quê? Porque eles entendem que o propósito deles é muito maior. E isso nos lembra daquilo que a gente tem que fazer também hoje no ministério, né? Que, por exemplo, eles estavam muito próximos do ministério de Cristo, muito próximos, historicamente falando, da crucificação de Jesus, muito próximos, historicamente falando, da descida, da vinda do Espírito. Então, eles dão um testemunho na própria vida deles dessa realidade que aconteceu. E que nós damos testemunhos por fé, por convicção através das Escrituras e por fé. Mas nós temos que ser lembrados de Cristo que veio, da obra de Cristo e também da esperança eterna que nós temos. E isso deve nos fazer acordar, lavar a cara e dar sequência ao ministério que o Senhor nos confiou. Né? Maravilha, é isso mesmo. Então, gente, propósito da libertação qual era? A proclamação do Evangelho. Lembrando, né, já falamos sobre isso semana passada, mas é bom relembrar. Milagres apontam para propósitos maiores. Intervenções sobrenaturais de Deus apontam para propósitos maiores que Ele estabelece. Nós temos que entender isso. O que Deus está fazendo em favor dos seus servos não é para lhes dar uma vida tranquila. Até tem um comentário maravilhoso sobre isso, se não me falha a memória, do Wiersbe. Ele fala exatamente essa realidade. Os milagres de Deus não têm o propósito de nos dar uma vida tranquila nesse mundo, mas de nos possibilitar cumprir a missão que Ele nos entregou. Sempre os milagres vão servir à missão que Deus entregou para a sua igreja. E nós chegamos então no versículo 25. O que aconteceu? Eles estavam ali discutindo essa libertação dos apóstolos, versículo 25. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O que foi dito para eles? Gente, essas pessoas que fugiram da prisão, que saíram da prisão, eles estão lá no meio do povo, eles estão ensinando, eles estão proclamando o evangelho, eles estão cumprindo de fato a missão deles. E o que nós entendemos desse texto, gente? Nós entendemos que os apóstolos estavam sendo obedientes e as pessoas tinham conhecimento disso. Eles não estavam preocupados se iriam enfrentar algum tipo de retaliação, de sofrimento ou algum tipo de perseguição novamente, porque eles estavam proclamando o evangelho. Então, olha o versículo 26, olha aí na sua Bíblia, versículo 26, o que ele diz. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, de novo prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Olha só, pessoal, coisa interessante que acontece aqui nesse texto. Primeiro, existe uma acusação bem clara contra
os discípulos, contra os apóstolos, né? Acusação contra eles. Qual é essa acusação? Primeira delas, desobediência. Olha, vocês não estão obedecendo às nossas ordens. Eu falei expressamente para vocês. Vocês não podem falar desse Cristo, vocês não podem proclamar essa mensagem. Não ensinem em nome desse homem, vocês estão desobedecendo ao que nós falamos a vocês. Segundo, vocês estão proclamando em toda Jerusalém, eles estavam enchendo Jerusalém com aquela mensagem. Então a segunda acusação era encher Jerusalém com a mensagem do Evangelho. Ou seja, fazer com que aquela mensagem fosse levada a todas as pessoas. Encher Jerusalém com a sua mensagem. E quando você percebe essa realidade dos apóstolos, ou dessas acusações contra os apóstolos, uma terceira coisa fica evidenciada. Vocês ainda nos acusam de matar Jesus. Vocês nos acusam ainda de realizar isso. Gente, parece que eles têm memória curta, eles esquecem o que aconteceu há pouco tempo atrás, que eles de fato tinham prendido e matado Jesus. Porém, eles tinham uma visão de que não eram responsáveis pela morte de Cristo. Eles tinham uma visão totalmente deturpada sobre aquilo que haviam realizado. E eles tinham até mesmo medo do que o povo poderia fazer com eles. Tanto é que os guardas prenderam, o capitão e seus guardas, eles prenderam os apóstolos sem violência, ou seja, de uma forma amistosa, né? Condução coercitiva, mais ou menos isso, né? E o que você percebe? Eles estavam então receosos, porque eles estavam percebendo que eram culpados pela morte de Jesus, mas tentavam sublimar essa realidade das acusações que eles enfrentavam. Eu percebo que é aquela tentativa de, enfim, se a gente olha na crucificação de Jesus, no momento em que ele foi crucificado, vem uma declaração também de um romano, né? De fato, este é o Filho de Deus. Vem uma convicção, olha, caiu a ficha, né? Eu acho que a gente matou realmente o Filho de Deus. Acho que essa era uma verdade. E talvez, né, essa convicção surgiu também na mente de outras pessoas, ou no mínimo essas pessoas foram tentadas a perceber que alguma coisa de estranha tinha. Realmente não era tão natural assim, não era tão normal. Alguma coisa de estranha tinha com esse cara, com esse tal de Jesus Cristo que foi morto, que estão dando testemunho de que ele ressuscitou, alguma coisa estranha tem. E provavelmente pessoas desse mesmo conselho, do Sinédrio, talvez nos anos, né, ou nos meses que passaram ali após a crucificação, em algum momento caíram em algum pensamento como esse ou refletiram algo sobre isso. E agora, então, tá toda a população, todas as pessoas dando um bom testemunho ali, do testemunho que a igreja vem promovendo, que a igreja vem fazendo, que os apóstolos vêm fazendo, que os seguidores de Jesus vêm fazendo. E aí aparece esse vínculo, olha, foram vocês quem o mataram, foram vocês quem o condenaram. E aqui a gente percebe, então, que essa fala, esse vínculo que os discípulos, que os apóstolos aqui falam nessa pregação, que falam aqui nesse julgamento, dá testemunho de que, olha, de fato, vocês são responsáveis por isso que aconteceu. É fato isso. E isso gera também um peso na consciência. E aí a gente vê, sabe, aquela tentativa aqui dos líderes religiosos, meio parecida às vezes quando, sei lá, alguém faz alguma coisa errada e aí sabe que foi errado, depois cai a ficha que foi errado, aí descobre que um outro sabe e fica agoniado porque tem que ir lá e falar, olha, mas não conta pra ninguém, tenta calar aquela pessoa de algum jeito, tenta, sei lá, subornar, comprar aquela pessoa. E toda hora que fica dando um novo foco daquela atenção, fica aqui com aquela angústia de que eu tenho que sufocar, eu tenho que tacar uma terra, uma areia em cima para matar isso, para matar esse assunto, com a esperança de que, beleza, aconteceu agora, no passado, pouco tempo, essa tal de Jesus, a sua morte, a ressurreição, até tá tendo esse movimentozinho agora, mas vamos tentar calar o mais rápido possível isso para que isso não fique sendo revivido e mesmo assim, talvez um peso na consciência que a gente tenha também seja aqui eliminado e não alimentado para as próximas gerações, né?
É isso aí, o Gustavo está falando, eu estou fazendo as anotações aqui. Então vamos lá, só para a gente terminar a parte da acusação. Desobediência, encher Jerusalém com a sua mensagem e nos responsabilizam pela morte de Jesus. E aí você tem, então, de maneira clara, a mensagem apostólica. Qual é essa mensagem? Obedecemos a Deus, porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Vocês mataram, sim, Jesus. Eles foram diretos, né? Os apóstolos sendo dirigidos por Pedro, né? Que respondeu em nome dos apóstolos. Disseram, vocês mataram Jesus. Depois, Jesus ressuscitou. E aqui tem um ponto importante, né? Se eram saduceus, primeiro, anjo aparecendo, e segundo, a ressurreição. Isso quer dizer um confronto direto a duas doutrinas que os saduceus não acreditavam. Os saduceus, eles entendiam que os anjos não existiam, não acreditavam nessa realidade sobrenatural, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Portanto, a mensagem, a evidência, aquilo que estava sendo proclamado pelos discípulos, contrariava diretamente os enganos que eram defendidos pelos saduceus. Depois disso ainda, Jesus foi exaltado, algo que os discípulos reconheceram a exaltação de Cristo, sendo colocado como príncipe e salvador, e ainda, por fim, Jesus concede perdão aos seres humanos, possibilidade de restauração. E os apóstolos então transmitem essa mensagem de uma maneira clara e direta, aproveitando a oportunidade. Gente, os apóstolos entraram lá no Sinédrio, no meio do conselho, reunindo todos aqueles que eram opositores ao Evangelho. E o que eles fizeram? Eles cumpriram o chamado de Deus para eles, que era qual? Proclamar a mensagem do Evangelho, independente de onde eles estivessem. Se na prisão, se no pátio do templo, se diante do Sinédrio, eles tinham um compromisso de pregar o Evangelho, e era exatamente isso que eles estavam realizando. E eles, assim, né, estavam pregando o evangelho todo. Eles não estavam aqui negociando a mensagem ou manipulando a mensagem do evangelho para os seus ouvintes, mas eles estavam pregando o evangelho todo. E o que reforça isso nesse texto? Reforça isso o fato, como o Rob citou, né, que há aqui contrastes religiosos, quebras de padrão religioso. Por exemplo, a citação de anjo, de ressurreição, é uma quebra de padrão religioso. Outra coisa aqui que é uma quebra de padrão e que a gente vê o foco do texto. De fato, né, eles são acusados, olha, realmente vocês mataram Jesus. Agora, o grande ponto aqui, a virada de chave está não no fato somente dessa acusação, mas no fato da forma como Deus mesmo reverteu essa decisão humana em matar Jesus, e agora a reversão que Deus traz com a ressurreição de Cristo. E aí eles usam ali um termo, né? Aquele que foi pendurado no madeiro. E por que eu digo que isso tem tudo a ver com pregar o evangelho todo, independente do ouvinte nesse sentido, mas não manipular a mensagem? Sim, contextualizar, enfim, mas não manipular a mensagem ou suprimir ela. Por quê? Porque pregando a judeus, você se referir ao teu Salvador, ao teu príncipe, como aquele que foi pendurado no madeiro, era no mínimo estranho, porque necessariamente um judeu ia fazer vínculo, ligação com Deuteronômio, com o texto que diz que aquele que foi pendurado no madeiro, ou que é pendurado no madeiro é maldito, é amaldiçoado, é maldito de Deus. E aí a gente vê que eles pregam o evangelho todo, mostrando inclusive o contraste que a cruz apresenta sobre a obra de Cristo, em que Cristo é sim aquele que é exaltado, feito príncipe, feito salvador, feito o Altíssimo, ou seja, Cristo é aquele que é o amado, o escolhido, o aqui ressaltado e glorificado pelo próprio Pai, mas Cristo também é aquele que é alvo da ira do Pai, e a cruz revela essas duas dimensões. E aí quando eles então ressaltam que Cristo é aquele que ressuscitou e foi feito justamente com essas palavras, príncipe e salvador, autoridade aqui sobre todas as coisas, eles estão dizendo na cara dos saduceus, na cara dos líderes religiosos, olha, o Cristo, é o próprio Deus, porque isso aqui está dando autoridade da divindade, do próprio Deus. São títulos, inclusive, religiosos, divinos,
dados aqui ao próprio Cristo, que o reconhece na frente dos religiosos. Este é o próprio Deus. Maravilha, maravilha. E diante dessa mensagem, né, Gustavo, uma coisa que fica evidente ali nos últimos versículos é: somos testemunhas dessas coisas e assim também o Espírito Santo que Deus dá. Ou seja, o que os apóstolos estão falando é que existem muitas testemunhas disso. E quando ele coloca o próprio Espírito Santo como uma testemunha, é uma ratificação, né? Aliás, uma testificação, né? De que aquilo é verdadeiro. A presença de várias testemunhas nesse contexto era essencial. Lembra, eles estão num contexto de julgamento, de análise de uma situação ou realidade. As testemunhas comprovam um fato. Numa época que não tinha câmera de celular para gravar e comprovar um fato, as testemunhas eram quem comprovava esses fatos. Portanto, eles dizem: nós temos testemunhas suficientes para demonstrar essas realidades que nós pregamos. Jesus foi exaltado, perdoa os pecados, pode ter certeza disso que nós estamos falando. Ou seja, os apóstolos estavam convictos, estavam cheios dessa certeza, e que maravilhoso perceber que eles pregaram essa mensagem sem medo, independente dos ouvintes. Eles não estavam preocupados se os ouvintes iriam gostar da mensagem ou não, não estavam preocupados se os ouvintes eram terra fértil para a mensagem ou não. Isso não é papel deles. Qual que era o papel dos apóstolos? Era pregar essa mensagem. O que você percebe, então? A atitude dos apóstolos aqui que foi demonstrada. Primeiro, uma valentia. Saindo da prisão e ir pregar o evangelho é uma demonstração de que eles eram valentes, corajosos. Eles viviam a mensagem do evangelho, independente dos riscos que isso pudesse lhes custar. Outra coisa também, eles tinham princípios inegociáveis. Obedecer a Deus é mais importante. Ponto final. Além disso, ao que eles tinham era uma noção clara do dever e da função que eles deveriam realizar nessa terra. Como apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles eram então seus mensageiros, seus enviados. Eles eram então proclamadores da sua mensagem e deveriam fazer isso em todo o tempo, independente das circunstâncias. O que deixa claro para nós é que a inveja, o que ela pode promover? Pode causar algum transtorno. Uma pessoa invejosa pode, bater no seu carro, pode de alguma forma te prejudicar na tua empresa. A inveja de alguma pessoa que não gosta de você pode até mesmo te causar danos e sofrimentos, sim, não de uma forma abstrata e fluidos negativos, não, através de ações pecaminosas deles. Porém, o que nós temos que entender é que essa inveja, ela não pode nos parar diante do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. E acima de tudo, o propósito do povo de Deus está relacionado a proclamar o evangelho. Mais do que manter o seu nome, mais do que manter a sua imagem, mais do que te proteger do sofrimento diante das circunstâncias, você precisa viver a mensagem do evangelho e nada pode te impedir disso. Sejam pessoas opositoras, seja o próprio diabo agindo contra você, enfim, nós precisamos nos entregar de forma fiel até a nossa morte para servir a Cristo Jesus. Isso aí, eles não falam, né? Olha, em contrapartida, Deus nos exaltou, a gente quer ser famoso, a gente quer ser conhecido. Não, eles estão falando de Jesus. Numa situação onde eles poderiam voltar para a prisão, poderiam ser perseguidos, poderiam ser expulsos, poderiam sofrer um monte. Então, literalmente, eles não estavam aqui se importando consigo mesmo em primeiro lugar, mas com a mensagem que eles carregavam e com o fato de ter sido delegado a eles a responsabilidade de serem fiéis testemunhas, empoderadas pelo Espírito Santo, da obra que Cristo realizou. Né? Eu não sei você, Gustavo, mas vendo tudo isso aqui, a questão é como que vai ser o próximo capítulo dessa história, né? Bom demais. A gente fica pensando, como que vai terminar esse evento no Sinédrio? Semana que vem, pessoal, nós vamos mostrar isso para vocês. Vocês não podem perder o estudo bíblico da semana que vem, que vai mostrar exatamente o que acontece no final dessa história. Como ela termina, como os apóstolos
saem dessa enrascada, dessa prisão, enfim, eles saem celebrando, eles saem tristes, eles saem machucados, ou eles ficam presos por anos. E aí, como que vai terminar essa situação? Semana que vem, né, Gustavo? Isso aí, semana que vem. Bom demais. Finalzinho do capítulo 5. Final do capítulo 5, semana que vem, a gente espera cada um de vocês para juntos estudarmos a Bíblia. Deus abençoe muito. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Valeu, hein? obrigado. Tamo junto. Uma boa semana. Até semana que vem, né? É isso aí. Tchau, Valeu. tchau.